Olá e sejam muito bem-vindos ao Blueprint of Mastery, nossa série Insight. Hoje, vamos mergulhar em um tema que redefine a própria fundação da liderança no cenário contemporâneo, o imperativo da evolução humana em um mundo cada vez mais orquestrado por algoritmos. É uma discussão crucial não apenas para o Conselho de Administração, mas também para nossos estimados líderes de inovação e equipes estratégicas que buscam construir legados resilientes. Este é um convite para desvendarmos juntos a tese profunda apresentada no recém-artigo de Walter Maier Neto, que nos convida a reavaliar a natureza da vantagem competitiva. Compreendo, Sara. E a tese central do artigo que você menciona é provocadora. A inteligência artificial generativa está de fato transformando a cognição técnica em uma commodity. O código, a análise de dados, a automação de processos, tudo isso está se tornando amplamente acessível. A grande questão, então, não é mais como implementamos a IA, mas sim como garantimos que a liderança humana evolua em velocidade superior à tecnologia. O verdadeiro alicerce estratégico migrou da execução para a arquitetura de intenção. Faz sentido, Alex, mas para muitos líderes, especialmente aqueles nas trincheiras da operação e da inovação, a conversa ainda é muito sobre a eficiência e o ROI imediato da IA. Como podemos fazer com que essa visão do conselho, que parece tão filosófica, seja digerível e relevante para eles, sem que pareça distante do dia a dia? É verdade, Sara. E é aí que reside um dos grandes dilemas fiduciários. O artigo destrincha isso brilhantemente. A ilusão de que a IA resolve tudo nos leva ao que chamamos de atrofia decisória. Quando os líderes param de exercitar o julgamento crítico e apenas homologam o que a máquina sugere, a governança torna-se uma fachada. Isso não é apenas um risco operacional, é o CPF na reta para o board. Se a IA cometer um erro ético ou se um viés codificado causar prejuízo, a responsabilidade recai sobre quem abdicou do julgamento independente. Certo. E eu vejo a armadilha da competência nesse cenário. Muitos gestores se tornaram exímios em otimizar processos existentes ou em replicar modelos de sucesso. Mas a IA faz isso em escala e velocidade que nenhum humano consegue. Se o valor do líder não está mais na execução eficiente, onde ele se posiciona? Exatamente. O artigo aponta que a soberania em 2026 pertence aos líderes que dominam a arte de orquestrar máquinas sem perder a essência do julgamento ético, da empatia e da visão de longo prazo. Isso é o que chamamos de engenharia de legado. É sobre o humano como orquestrador-chefe. O salto quântico na liderança ocorre quando o executivo assume seu papel de arquiteto de legado. Não competimos com a IA, nós a orquestramos, como um regente comanda uma orquestra. A soberania nasce da união entre a velocidade da máquina e a profundidade da consciência. Compreendo a metáfora do regente, Alex, mas no chão de fábrica ou nas reuniões de planejamento estratégico, isso pode soar um tanto etéreo. Como essa arquitetura de intenção se manifesta concretamente? Quais são os sinais de que um líder está realmente arquitetando intenções e não apenas delegando? Uma excelente pergunta, Sara, e a tese aborda isso com clareza. Ao focar na evolução humana, o arquiteto de legado garante, primeiramente, o julgamento de exceção. É a capacidade de decidir corretamente em cenários onde não há dados históricos, onde a IA é inerentemente cega, os cisnes negros corporativos. Em segundo lugar, está a própria arquitetura de intenção, definir o porquê por trás de cada linha de código, assegurando que o progresso tecnológico esteja alinhado com a sustentabilidade do patrimônio e da marca. E, por fim, a liderança inspiracional. Em um mundo onde agentes digitais executam tarefas com perfeição, a capacidade de unir humanos em torno de uma visão comum torna-se a moeda mais valiosa. O abismo do ROI surge quando se investe pesadamente em IA sem primeiro arquitetar essa clareza humana e esse propósito. A eficiência sem propósito é uma máquina que não sabe para onde vai. É verdade. E essa crise de significado que o artigo menciona, onde a eficiência extrema gera lucro, mas não necessariamente longevidade ou engajamento dos talentos, é um alerta. Como podemos garantir que a tecnologia seja transparente, para que o legado seja visível, como você mencionou? A sobriedade exige que o conselho questione.
Estamos usando a IA para aumentar nossa capacidade de pensar ou para substituir nossa necessidade de pensar? A tese é implacável. A tecnologia é um multiplicador. Se encontra clareza humana, gera impacto. Se encontra confusão, gera caos. O seguro de inovação consistente não é apenas um software de auditoria, é a maturidade cultural da liderança. Se a estratégia de IA não inclui um plano robusto de desenvolvimento para as habilidades de fronteira, como ética, complexidade e visão sistêmica, estamos apenas financiando nossa própria obsolescência. Os 5% de elite que lideram o mercado o fazem porque entenderam que a IA é o motor, mas o humano é o piloto que conhece o destino. Alex, tudo isso nos leva a uma questão prática. Como os nossos ouvintes, sejam eles do C-Level ou da liderança estratégica, podem começar a aplicar essa sabedoria ainda hoje ou nos próximos dias? Qual é a primeira alavanca para arquitetar esse legado de mestre? Uma das ferramentas mais poderosas que o artigo nos oferece é o que chamo de teste da soberania humana. É um blueprint simples, mas revelador para o board avaliar se a tecnologia está servindo ao líder ou se o líder está se tornando refém da ferramenta. O primeiro ponto é o teste do contraditório. Quando foi a última vez que o board rejeitou uma recomendação da IA com base em um valor ético ou visão de longo prazo que a máquina não conseguia mensurar? Isso exige coragem e convicção. Em seguida, investimento em pessoas sobre processos. Qual a proporção do orçamento de inovação destinada ao treinamento do cérebro do líder versus o treinamento do modelo de IA? Se a balança pende fortemente para a máquina, há um desequilíbrio. E, finalmente, preservação da intuição. Existe um espaço seguro na organização para a intuição experiente ou todas as decisões agora devem ser escravas do data-driven, que, por definição, é um olhar para o retrovisor? Esses são passos concretos para resgatar e fortalecer o papel humano na vanguarda da decisão estratégica. Que insight fundamental, Alex! A inteligência artificial é, de fato, a ferramenta mais poderosa já criada. Mas o arquiteto projeta para a eternidade, porque sabe que o código perece, mas o legado da consciência humana permanece. Não permita que o brilho dos chips ofusque a luz da sua sabedoria. Para aprofundar ainda mais nesse manifesto executivo e acessar a planta baixa completa deste episódio, com o acervo de Walter Maier Neto e outros recursos exclusivos, visite o nosso Executive Office em office.blueprintofmastery.com.br. Sua vantagem competitiva começa aqui. Clique em seguir e ative as notificações para os próximos módulos. Agradecemos por dedicarem seu tempo a construir legados de mestre conosco. Até o próximo Blueprint.